Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode ouvir em diferido aqui na Rádio Savana aos sábados às 12 horas, domingo às 21, e também ver em diferido na televisão independente de Moçambique aos domingos 21 horas, terças e quintas também às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Bem disposto para mais um programa a caminho de 2019. Exatamente. A contagem é mesmo crescente. O verão está finalmente a chegar em força. As chuvas também, não tanto aqui no sul, mas no norte do país as chuvas estão a cair com grande intensidade e, aliás, infelizmente já começaram a fazer grandes estragos. Caros ouvintes e telespectadores, é um programa em que vamos olhar para as declarações de Elias Dhlakama ao jornal de Savana, e também vamos olhar para Cabo Delegado, onde a escalada de violência está a subir. Fernando Lima, vamos agora primeiro ao seu fato de semana, é o regresso dos barcos de pesca chineses à China. Bem, a história conta-se em poucas palavras. Há uma pequena flotilha, segundo a imprensa chinesa, de 6 barcos, 6 arrastões chineses, que acaba de regressar à China com cerca de 300 toneladas de pescado capturado em Moçambique. Estes barcos foram suficientemente sinalizados por armadores de pesca moçambicanos, mas aparentemente as autoridades moçambicanas não estão tão a par das atividades dos barcos chineses. Eu não acho que devemos ter uma particular fobia em relação a barcos de pesca chineses, como no passado houve a mesma fobia em relação a arrastões de registro soviético, quando no mesmo padrão tivemos em Moçambique arrastões japoneses e continuamos a ter arrastões espanhóis, e portanto não há nenhum alarme ou alarido em relação aos arrastões espanhóis, que pescam basicamente camarão de profundidade e camarão e a gamba. Então, a questão em relação a isto, ou a esta questão, é um problema de informação e de opinião pública, ou seja, as autoridades moçambicanas devem estar em posição para explicar ao abrigo de que acordos é que esses barcos chineses pescam em Moçambique, quais são as contrapartidas moçambicanas para estes acordos, e também que tipo de artes de pesca utilizam, porque uma das... Daí, Fernando Lima, essa fobia sim, dos canos, era uma grande acusação. Acreditam que isto é em troca aos vários créditos que eles nos concedem. Exatamente, por isso mesmo é que é bom haver transparência neste tipo de operações, para sabermos porquê. Aliás, da mesma forma como as mesmas questões se levantam em relação aos contratos de corte e exportação de madeira. Mas como é uma operação chinesa, já não tem o mesmo tipo de escrutínio, o que leva a opinião pública, as organizações ambientalistas a questionarem-se porquê que tem que ser assim. O que também leva o presidente da Tanzânia, por exemplo, a achar que a cooperação chinesa é fantástica, porque tem sido criticado pelo Ocidente, foi penalizado pelo Ocidente pela sua atitude homofóbica em relação aos homossexuais, e teve impacto na Tanzânia e na ajuda externa. Mas sem nos desviarmos da atenção sobre as pescas, é importante sabermos que
que artes de pesca os barcos chineses usam em Moçambique. São, de facto, estas artes fiscalizadas pelas autoridades moçambicanas. As autoridades moçambicanas têm capacidades e competências para fazer esta fiscalização. Há transbordos de alto mar dos barcos de pesca chineses para barcos fábrica chineses. Há transbordos e reabastecimentos no alto mar em relação ao abastecimento em combustível destes barcos. Portanto, há uma série de questões em que as autoridades moçambicanas se fecham em copas. E, ora, isto não é correto. E não é correto porquê? Porque, exatamente, há informações que também estão disponíveis para a opinião pública, para os armadores moçambicanos, que a disponibilidade de peixe para as capturas nacionais e internacionais é limitada, mas os períodos de veda, os períodos que são limitados para a pesca em Moçambique, têm aumentado exatamente por causa da sobreexploração dos nossos mares, da nossa costa, em relação aos mariscos, mas também em relação ao peixe. E, portanto, são estas questões que tinham que ser bem explicadas. E hoje o ministro perdeu uma soberana oportunidade para explicar com detalhe isso. Aliás, diz que não sabia. Bem, essa é a parte patética do assunto, porque o ministro e o ministério sabem, mas a questão em relação a uma centena de barcos que se anuncia para breve a sua aparição em Moçambique, para mim parece-me uma notícia um bocadinho para o fantástico, porque duvido que haja essa capacidade para acomodar tanto barco em Moçambique. Mas a resposta não é desconhecemos o assunto. A resposta é dizer não foi feito este licenciamento, não há essa capacidade para se fazer essa pesca, não licenciamos esses barcos. Ora, dizer desconhecemos é muito cómodo, mas isto também é bizarro quando os armadores moçambicanos de pesca veem com muita apreensão a entrada dos arrastões chineses na pesca nas águas territoriais de Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema que elencamos para este programa. São os posicionamentos de Elias Dhlakama após sobreviver a uma tentativa de exclusão no decorrer dos trabalhos do Conselho Nacional da RENAM, semana passada em Gorongosa. O general Elias Dhlakama, que é o irmão mais novo do líder da RENAM, disse esta semana ao semanário Savana que é candidato e lançou recados para os de dentro e também para os de fora. Fernando Lima, está renhida a corrida para substituir Afonso Dhlakama em meados de janeiro. Bem, pelo menos parece-me que não vai ser uma daquelas sucessões cozinhadas na sombra e que depois aparece uma moldura de delegados a bater palmas para um sucessor previamente escolhido. É sempre bom haver mais que um candidato, mesmo que às vezes isso pareça que seja um simulacro de democracia. E na própria RENAM já tivemos isto no passado, até com candidatos opondo-se a Afonso Dhlakama. Mas aquilo estava claramente visto que era um simulacro e Afonso Dhlakama seria um candidato natural até a sua morte. Absolutamente. E isso foi, inclusivamente, referido na imprensa. Neste caso, não me parece um simulacro. Há claramente dois candidatos, a saber, Ossuf Mamad e Elias Dhlakama, que correspondem não tanto a posicionamentos tão diferenciados politicamente, mas a duas áreas de influência muito importantes
no interior da Renamo, uma área de influência tradicional e que tem a ver com a guerra em Moçambique e a influência que os líderes da Renamo, oriundos do centro de Moçambique, tiveram nessa mesma guerra. Se é possível fazer um paralelo, a mesma influência que têm os Macondes na luta armada da Frelimo, e um outro general que vem do norte, que não tem essa proeminência histórica, mas também que corresponde às áreas de influência que a Renamo ganhou durante a guerra, nomeadamente as províncias da Zambésia e de Nampula, onde a Renamo continua a ser muito forte e onde se provou nestas eleições autárquicas que a Renamo continua forte, tendo ganho quase todos os municípios nesta província. Ainda um pormenor de natureza política que me parece importante, que é, há uma percepção dentro da Renamo, para setores importantes e influentes da Renamo, que o Ossuf Mamad está a ser muito soft, muito doce, delicado, macio. E na semana passada, no programa da semana passada, quando se discutia este tema, ainda era o Conselho Nacional a decorrer, Fernando Lima dizia que havia vozes que estão descontentes com o tom demasiado apaciguador, com o tom demasiado conciliatório de Ossuf Mamad ter conduzido o diálogo, por exemplo, com o governo, e gostariam de uma resposta mais dura. E nesta entrevista, o Elias da Cama confirma que há uma certa frustração dos membros da Renamo devido à passividade da atual liderança interna do partido. É diferente Afonso da Cama encarnar essas nuances, porque ele era muito experiente, era politicamente muito hábil e, portanto, ele sabia utilizar com mestria esta nuance de um dia ser super duro, castigador, para no dia seguinte aparecer como um mediador muito magnânimo, fazendo concessões e indo ao encontro do seu adversário, neste caso o governo da Frelimo. Ora, o Ossuf Mamad tem contra si o facto de ser novo nesta liderança, de ser novo nesta negociação. Então, mesmo que tente ser macio, conciliador, isto é logo tomado como este indivíduo está a ir para a cama com a Frelimo, está a fazer demasiadas concessões e, portanto, a Renamo não está satisfeita com essa postura. Por exemplo, desde que Afonso da Cama faleceu, desde maio, Ivone Soares tem mantido uma atuada muito forte, muito agressiva em relação ao governo e à Frelimo. Fê-lo ainda com o cadáver quente de Afonso da Cama na sua intervenção na Beira, fê-lo de novo na abertura dos trabalhos do Parlamento. Falo constantemente. Chegou a dizer que quem tem medo de enfrentar, que saia da Renamo. Exatamente. E, portanto, eu acho, e não é, as pessoas tentam encontrar aí questões de afinidade familiar. Não me parece que seja esse o ponto. Elias da Cama, neste momento, tenta preencher ou tenta dar resposta a este setor da Renamo, que se sente muito frustrado, não só em relação às negociações, mas, sobretudo, em relação à atual conjuntura pós-eleições autárquicas, onde houve claramente ações fraudulentas por parte das autoridades eleitorais, ações fraudulentas que foram depois sancionadas por órgãos que não as deviam sancionar e, portanto, onde existe uma expectativa de que a Renamo tenha uma atitude muito mais dura. Ora, às vezes estas coisas
o que parece é, eu não, por exemplo, não vou dizer que Ossuf Momad, não obstante os seus posicionamentos moderados, não tenha endurecido a sua posição. Porquê é que eu digo isso? Porque, em termos práticos, aquilo que se sente e aquilo que se evidencia é que o processo de paz, neste momento, está completamente estagnado. Não tem havido grande evolução. E, quanto a mim, a não evolução, a lentidão com que se avança agora no processo de paz decorre exatamente desta grande decepção que desaguou num aumentar claro de desconfiança da Renamo em relação ao governo, decorrente das eleições autárquicas. Estas eleições foram um verdadeiro desastre do ponto de vista político. Ou seja, a Frelimo tem que refletir seriamente se valia a pena criar toda esta confusão por causa de 5 autarquias, porque, inclusivamente, a Renamo, ao contrário do que tem feito em anteriores pleitos eleitorais, tentou jogar esta cartada da legalidade, contestar apenas onde os resultados lhe davam razão, onde tinha outras instituições que, de algum modo, apoiavam os seus posicionamentos. Portanto, onde houve contagens paralelas, que não foi o caso da Matola, mas em relação à Matola havia outras evidências, portanto, não alargando a contestação a todo o processo eleitoral. Ora, aquilo que vimos foi claramente as instituições eleitorais a negarem esse provimento de recursos à Renamo, e muitas vezes de forma extremamente grosseira, ou seja, não dando oportunidade a que houvesse uma investigação séria. Aliás, a repetição da eleição nas 8 mesas em uma Romeu é um corolário de uma série de fraudes e de uma série de embustes eleitorais que se verificaram nestas eleições e, portanto, por isso, a desconfiança da Renamo. Agora, aquilo que me parece é, taticamente, Ossuf Momad tem de alguma forma o processo de paz congelado, mas continua a fazer um discurso apaziguador, e Elias Dhlakama, ou os apoiantes de Elias Dhlakama, gostariam de uma atitude muito mais agressiva. Resta saber em que se deve traduzir essa agressividade. Acha que o Elias Dhlakama é essa pessoa que corporiza essa vontade e a forma como lidar com o governo da Frelimo? É essa pessoa que, por exemplo, não estaria predisposta a engolir sapos numa altura em que aparentemente a Frelimo quer ver até onde a Renamo vai deixar que a corda se estique? Bem, é muito difícil fazer esse tipo de prognósticos. É interessante ou é irónico definir Elias Dhlakama como um radical, uma pessoa que tem feito a sua carreira nos últimos 20 anos nas Forças Armadas de Moçambique. Portanto, para se ser oficial e oficial superior das Forças Armadas de Moçambique, uma pessoa tem que estar de acordo com uma série de princípios que norteiam os militares, nomeadamente estar apartado dos palcos políticos, e parece-me que Elias Dhlakama tem cumprido esses seus posicionamentos desde que foi integrado nas Forças Armadas moçambicanas. Portanto, isto não significa que não há um líder político silencioso dentro do general das Forças Armadas. No fim do dia, todos nós somos políticos, incluindo os jornalistas. Mas, em termos de vaticinar, será este o radical que vai fazer este combate ao governo? É difícil. Agora, aquilo que é certo, claramente, é que este setor da Renamo, mais inconformado com a atual conjuntura, claramente está... Aliás, o próprio Elias Dhlakama diz que não foi vontade
própria esta uma vontade de setores muito importantes dentro da própria Renamo. Exatamente. Elias Dhlakama foi buscado, foi procurado, foi descoberto para encarnar... De tal sorte que até pediu a sua saída das Forças Armadas para a reserva. Porque assim não podia estar a fazer política enquanto está filiado às Forças Armadas. Ele corporiza uma determinada perspectiva. E essa perspectiva tem nomes, tem caras e, portanto, não é uma questão totalmente abstrata. Agora, se ele, de facto, consegue corporizar esse tipo de perspectiva, talvez sim, talvez não. Nesta entrevista ao Savana, claramente parece essa a sua opção, ou seja, a sua carta eleitoral será este radicalizar de posições. Mas isso, para já, vale o que vale, e dentro da Renamo, e nós sabemos que há muitos setores que mal conhecemos em termos de opinião pública, que não se manifestam, que não saltam para as páginas dos jornais, que são extremamente e vão ser extremamente determinantes naquilo que vai ser o desenlace do Congresso da Renamo do princípio de janeiro. É curioso que no Conselho Nacional da Renamo foi desenhado, primeiro antes, um perfil para se ser candidato, e esse perfil havia sido costurado à medida do líder interino Suf Mohamed e também um pouco o Manuel Bissopo. E nessa entrevista, Elias Dhlakama diz que há pessoas, sem citar nome, que queriam ser proclamados sem ir ao Congresso. E passo a citar: tem medo de mim. É muito forte isto. É muito forte, é muito forte. Mas a tentação das organizações políticas, muitas vezes, é tentar-se evitar sempre ruptura, e rupturas penosas. Ora, o que é que se passa na Renamo, e é importante que se diga isto? A Renamo tem feito uma notável travessia do deserto, porque muitas pessoas, muitos setores dentro da própria Renamo tinham medo, em maio, quando Dhlakama morreu, de uma hecatombe interna, de uma implosão dentro da Renamo, com a perda de Afonso. Então, eles têm estado a conseguir gerir bem esses 6 meses. É claramente um grande um acontecimento notável que o Suf Mohamed tenha pegado em todas as pontas, todas as sensibilidades, todas as grandes fraquezas de natureza política que a Renamo tem, e tenha dado consistência à ideia de um partido unido, à própria ideia de partido político, porque nós também sabemos do caráter hegemónico da personalidade de Dhlakama dentro da Renamo, e da forma, muitas vezes, como o partido era ele próprio, incluindo o baú dos fundos do próprio partido, que eram geridos por ele. Então, a Renamo tem feito uma evolução muito cautelosa, sem aparentes sobressaltos públicos, mas extremamente difícil, incluindo as suas próprias dificuldades logísticas para manter à frente da Gorongosa, para manter, por exemplo, estas logísticas de deslocação de delegados à Gorongosa. Eu não confirmei isto com todas as pessoas, mas há muitos delegados da Renamo que foram a esta conferência na Gorongosa, que pagaram do seu próprio bolso para fazerem esta deslocação. E tem um congresso que prevê a presença de 700 delegados e 300 convidados. Quantos delegados do Partido Frelimo tiram dinheiro do seu bolso para pagar as deslocações, para pagar estadias em hotéis e em outros locais de alojamento? Portanto, a Renamo luta com dificuldades e com problemas que outros partidos não têm, incluindo o partido MDM. Então, são questões muito sensíveis, muito complicadas, e que
tem que ser dado mérito ao Ossuf Momad de ter conseguido não só manter à frente das negociações, manter a sua organização com o mínimo de coesão. E isto, claro, os seus apoiantes querem ver isto consolidado num próximo presidente, porque havia aqui um pequeno clique que tinha que acontecer. Qual é este clique? O clique era: será Ossuf Momad, no seu regresso à Gorongosa, aceite pelos cabos de guerra da Renamo que vivem na Gorongosa ou não? Aparentemente, essa resposta já está dada. Ele tem-se dado muito bem nesta sua situação de líder na Gorongosa, o que era um teste muito importante. E é aqui, em última análise, que vai estar o grande desafio em relação à liderança da Renamo. Não é o grupo parlamentar, não são os deputados, não são este tipo de pessoas que vão ser determinantes na Renamo. A Renamo continua a ser uma organização muito fechada, com contornos de liderança e de influências que continuam fora do olhar do grande público e, portanto, continuam a ser uma incógnita, e tudo o que se disser em relação a isso é meio ficção. E só uma última questão em relação a este tema. Esta transição pós-da Cama tem de se consolidar no Congresso de janeiro de 2019, porque é daí onde vamos ver se a máquina estará ou não preparada para enfrentar uma eleição de 2019 que se presume muito difícil. Muito difícil e se calhar não tão difícil. Ou seja, o desafio para a Renamo será fazer esta transição, fazer bem feita esta transição, ou seja, fazer esta eleição sem sobressaltos, sem clivagens, sem facas nas costas, porque neste momento a Renamo é em termos políticos ou em termos político-eleitorais, a Renamo é este tipo de partido que está de algum modo de braços cruzados, a assistir à hecatombe interna da própria Frelimo, ao deteriorar das condições económicas do país, ao grande cansaço do eleitorado, ou podemos dizer da população moçambicana, face à liderança do país, face às dificuldades que enfrenta no dia-a-dia. Portanto, aquilo que a Renamo tem que fazer é não fazer grandes asneiras até outubro, para capitalizar todas as asneiras que os seus adversários políticos têm vindo a fazer e que todos os dias se contabilizam em novos aderentes e em novos potenciais votantes na Renamo em outubro, porque o voto em outubro, quanto a mim, continua a ser não um voto por militância na Renamo ou no MDM, mas é sobretudo um voto de descontentamento em relação à Frelimo, em relação ao atual poder, em relação ao atual estado de coisas em Moçambique. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos olhar agora para a situação em Cabo Delgado. Fernando Lima, está complicada a situação em Cabo Delgado. Esta semana surgiram imagens horrorosas de insurgentes com parte dos seus corpos cortados pela população em fúria. Olho por olho, dente por dente, são 14 meses de terror. Exatamente, e com novas nuances. E quais são essas nuances? Exatamente, uma reação violenta da população. É importante fazer notar que esta população tem estas experiências do passado,
e muitas vezes por causa do sofrimento a que tem sido exposta, perante também alguma frustração daquilo que percebem como a resposta formal do Exército à polícia. Estas mesmas populações decidiram tomar a justiça nas suas próprias mãos. Já na semana passada, inclusivamente no meio desta confusão, foi morta uma pessoa numa dessas localidades, exatamente numa contra-reação da população de uma das aldeias queimadas em relação aos atacantes. Por outro lado, a população sente que tem meios suficientes para responder aos atacantes, porque uma das características, digamos, mais ou menos generalizadas em relação aos atacantes é que usam facas, usam punhais, usam katanas, portanto, meios muito artesanais. Ora, a população também tem esses meios, inclusivamente estes são utensílios tradicionais das famílias camponesas. Portanto, são esses artefactos das suas artes agrícolas que foram usados na perseguição destes elementos jihadistas, como também na eliminação dos mesmos e depois com estes requintes de grande barbárie, nomeadamente uma das pessoas não foi apenas decapitada, foi desmembrada em vários pedaços, e cada um dos pedaços foi enviado a uma diferente localidade como mensagem tipo: estamos preparados para vos enfrentar. Nos relatos que surgem, e esses relatos têm que ser revelados e comentados com as devidas cautelas, porque não têm uma ampla confirmação, a começar pelo próprio mutismo das autoridades policiais. Nesses ataques foi capturado um antigo elemento das Forças Armadas de Moçambique e também um policial. Portanto, são também novos contornos, inclusivamente existem as imagens deste elemento das Forças Armadas, o seu nome também foi revelado, e com todas estas evidências, com os vídeos, com os filmes, com as imagens macabras, mesmo assim a polícia permanece silenciosa em relação e o seu comandante-geral, Sr. Bradinho Rafael, que é homem de mão do presidente Nunes, que tem se deslocado periodicamente para a região, diz que não há problemas em Cabo Delgado, mas estamos a ouvir, por outro lado, queixas dos empreendedores turísticos que dizem que está a baixar e as pessoas estão a anular as suas movimentações para o local, onde, por exemplo, iriam passar a quadra festiva. Bem, eu penso que são declarações perigosas. Eu compreendo que um chefe de polícia deve ter um discurso o mais otimista possível, mas vejamos o seguinte cenário. Bastará uma única rajada sobre um dos acampamentos de trabalhadores nos projetos de petróleo e gás para lançar um grande pânico, não um grande pânico em Moçambique, mas um grande pânico internacional. Portanto, é preciso ter cautela em relação a determinadas declarações, porque muitas vezes os danos que podem ser menores em relação a mortos, em relação a feridos, pela sua espetacularidade,
podem ter implicações de natureza de influenciar a opinião pública muito danosos para o país. Por exemplo, um carro que transporte trabalhadores para um projeto ser atingido por uma rajada. Isto é uma informação extremamente negativa. Portanto, o facto de os alvos dos grupos jihadistas serem aldeias remotas, ultimamente o número de vítimas mortais diminuiu significativamente, ou seja, aquilo que é mais notório são sobretudo os danos materiais, casas, veículos, e também, agora que estamos na comercialização do caju, um número considerável de produção agrícola e de castanha comercializada foi queimada durante... Aliás, um triturista que na semana passada também foi morto a ir buscar castanha de caju. Exatamente, quando recolhia a castanha para a sede do posto administrativo de Nangate. Portanto, todos, parece-me que com os ataques das últimas 2 semanas há uma nova, um novo reacender das atividades antigovernamentais em Cabo Delgado, não só pelas frentes ativas, Macomia Interior, Macomia Costa, depois Nangate e Palma. Portanto, muitas ações no mesmo dia, apesar de se dizer que estas ações não são coordenadas entre si, mas também é interessante notar que em todas as ações, todas elas têm este elemento de sobretudo atingir os bens materiais da população. Portanto, se não há grande coordenação, como se diz, há pelo menos uma grande coincidência nos objetivos que são destruídos. Há também indicações de que os insurgentes estão a adotar uma estratégia de dispersão das suas células, tornando mais complexa a sua eliminação. E é igualmente também indicação de que há vários países que disponibilizaram apoios, mas Moçambique estará a resistir, porque tal corresponderia ao assumir de falta de controle da situação numa zona palco de grandes investimentos na área de gás natural. Claramente as declarações do comandante da polícia enquadram-se neste cenário, ou seja, desqualificar, desvalorizar o nível de letalidade das ações, logo não dando suficiente relevo a estes ataques para que eles tenham que merecer apoio internacional e envolvimento internacional. Mas, como toda a região envolve vários interesses, e nomeadamente interesses internacionais que começam a desenvolver o projeto de petróleo e gás, todos esses interesses internacionais se têm vindo discretamente a manifestar em relação ao clima de intranquilidade na região, dando inclusivamente alertas aos seus cidadãos, às empresas que operam na região. E claro que o turismo está a sofrer. O turismo não só está a sofrer em Cabo Delgado, como está a sofrer em todo o país. Dizia-me há alguns meses um operador turístico no centro de Moçambique, que teve vários cancelamentos na sua exploração na zona de Sofala, porque do exterior não sabem onde é Sofala ou onde é Cabo Delgado. Moçambique. Eles sabem que em Moçambique há um problema
E se em Moçambique há um problema, o turismo não é uma atividade que requer riscos, mortes, sangue, complicações. Os turistas são pessoas que gostam exatamente daquilo que constitui o postal de convite aos turistas internacionais para virem a Moçambique. Ilhas paradisíacas, águas cristalinas, corais, baleias, tartarugas, tudo menos confrontações, violência, população agressiva, roubos, violação de mulheres, portanto, tudo que sejam atividades que não permitam que uma família, um grupo de amigos venha para um país estranho e tenha de ser surpreendido por uma situação extrema. Ora, só o facto de a pessoa fazer uma reserva para Moçambique, e mesmo que o foco das confrontações seja a 2.000 km, seja a quase 3.000 km, isto é um motivo de preocupação. E aqui estamos a falar de turistas e Moçambique já consegue atrair este tipo de turismo, turismo de sofisticação e de qualidade, que são pessoas, que não é o caso, por exemplo, da África do Sul, são pessoas que não sabem absolutamente nada o que é Moçambique. Ou seja, as pessoas aterram em Joanesburgo, são transportadas de avião para estes resorts privados, muitas vezes, e sobretudo por causa das suas fortunas, com cláusulas de confidencialidade muito fortes, exatamente para estarem nesses sítios sem serem incomodadas. Ora, se as pessoas sabem, os seus advogados, os seus intermediários descobrem que há problemas nesse país, claro que o momento a seguir é de cancelar as reservas. Por isso mesmo aqui o norte da África tem sido atingido por notícias negativas no norte da África, por isso aqui o Quénia também se tem ressentido deste tipo de problemas. Portanto, onde há problemas de natureza política, social e económica, o turismo acaba de ser sempre uma das primeiras vítimas deste tipo de anomalias. Vamos voltar para Maputo. Fernando Lima, esta semana, a Frelimo, ao nível da cidade de Maputo, afastou Francisco Mabjai, o primeiro secretário da cidade, e com eles foram também os membros executivos do secretariado. Fernando Lima, é a corda que arrebentou do lado o mais fraco? Para já é isso que me parece. Ou seja, inclusivamente o timing é interessante de ser notado. Ou seja, primeiro houve as eleições, houve toda a sujeira à volta das eleições, nomeadamente o caso mais notável, que é o caso Samora Machel Júnior, de ter sido impedido de concorrer, e agora fazem-se as limpezas pós-eleições. Portanto, Mabjai, no meu entender, acaba por ser vítima das suas próprias ações. Agora, ninguém é estúpido e ninguém é ingênuo. Será que Mabjai atuava de modo próprio a fazer de todas estas manipulações e escolha ou marginalização de determinados candidatos? Acho que não. Ninguém aceita isso. Portanto, ele atuou de uma determinada forma, por instruções de determinados líderes na Frelimo, e agora é, digamos, a vítima a ser imolada perante aquilo que foram as manipulações durante a altura das eleições. Aliás, vimos ao longo da semana determinados setores a exultarem de alegria perante aquilo que aconteceu a Mabjai. Mas ele é apenas a peça menor deste puzzle. Ninguém tem dúvidas que, por exemplo,
Enéas Gomes não passou sequer pelo crivo da eleição de base. Ele era o candidato da Comissão Política. Ora, sendo o candidato da Comissão Política, acho que está tudo dito, quer em relação ao candidato, quer em relação aos outros candidatos e quer em relação à pessoa que teve que manipular todas as ações até à escolha deste candidato para que este candidato fosse o escolhido e os outros fossem marginalizados. Digamos que isto ainda são aquelas heranças do partido único, do leninismo, que ainda existe muito dentro do próprio Partido Frelimo, onde estas facadas na democracia interna acontecem com notável frequência. Também pode ser visto como uma reaprovação da liderança da Frelimo em relação a Samora Machel Júnior, que também na sua passagem lá em Portugal deu uma entrevista em que dizia que a Frelimo comportava-se como um partido único. Vale o que vale, de ambos os lados, das declarações de Samora Machel Júnior e também da maneira como o partido reagiu, quer às declarações, quer na gestão do próprio processo. Agora, como consequências de todas estas movimentações, isto poderá facilitar o regresso de Samora Machel ao seio do partido sem consequências de maior e uma acomodação e uma potencial acomodação em relação às eleições de 2019, porque este é um dos grandes temores que existe ou que existia no Partido Frelimo em relação a Samora Machel Júnior, no sentido de será ele a carta rebelde, a wild card para as eleições, nomeadamente se ele vai concorrer com um partido próprio como candidato independente às eleições, ou se, como ele disse também numa das suas entrevistas em Portugal, se ele acatará e respeitará as decisões das estruturas e, em função dessas decisões das estruturas do seu partido, tomará nessa altura as posições que ele achar que devem ser tomadas. Portanto, para já há uma incógnita, mas eu interpreto estas mudanças e estas movimentações como decorrente desta situação. Por isso que eu achei, vi na imprensa um título que achei muito interessante, que era a destituição de Mabjai à sombra de Samora Machel Júnior, ou qualquer coisa como o espírito de Samora presente em tudo o que aconteceu, na desgraça que aconteceu a Mabjai e ao seu secretariado. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora a um tema econômico-financeiro. Uma pesquisa feita pela KPMG, em parceria com a Associação Moçambicana de Bancos, sobre o setor bancário, traz uma fotografia que praticamente já conhecíamos, já debatíamos aqui neste programa, que os bancos comerciais estão a fazer lucros fabulosos com o endividamento interno, que o Rogério Zandamela já disse, que está a atingir níveis preocupantes. Absolutamente. Digamos que a pesquisa da Associação de Bancos é o corolário das informações que os bancos individualmente revelam, nomeadamente através dos seus relatórios anuais e depois das informações que, por lei, têm que prestar ao fim do primeiro semestre do ano. E todos sabemos, à exceção, o caso mais notório é o do Moza Banco, que a saúde dos outros bancos, regra geral, não é má. O nível de saúde económica ou financeira, o nível de saúde comercial dos bancos é proporcional ao seu nível de grandeza
e ao nível do seu músculo. Ou seja, em época de crise, os pequenos bancos têm tido mais dificuldades de enfrentarem a crise, tiveram que submeter-se a ações de capitalização muito robustas e muito fortes para enfrentar os desafios. Aliás, num primeiro momento, um dos problemas que o Mosa Banco teve foi exatamente a sua incapacidade para responder aos desafios do mercado, ter a capacidade de se capitalizar. Portanto, nada de novo. Eu diria, e claro, e nada de novo também em relação à fonte de onde os bancos vão buscar os seus lucros, nomeadamente é a banca comercial que está a comprar, digamos, a financiar ou a ajudar ou a ancorar o déficit do orçamento do Estado, ou seja, das contas públicas. Agora, onde me parece que o Banco Central podia agir mais agressivamente é nos serviços que são oferecidos pelos bancos e nos preços de como esses serviços são oferecidos, porque estes serviços, uma parte desses serviços são oferecidos à população de baixa renda que tem sido atraída para a bancarização das suas poupanças e das suas próprias operações financeiras, receber o ordenado, receber a transferência do filho, da cunhada, do irmão. Tudo isto hoje, em muitos casos, é feito por via bancos. Ora, os bancos têm que ter em consideração este tipo de atitude, não obstante eu compreender também o argumento dos bancos. Ter um banco em Mecanelas, com ar-condicionado, com segurança à porta, com transferências automáticas e na hora em Mecanelas, isso significa que há toda uma infraestrutura que não são os moqueiristas de fronteira com o Malawi, nem os vendedores de montinho em Mecanelas que garantem a sustentabilidade deste posto bancário neste sítio remoto de Moçambique. Portanto, há custos, por isso aqui há também um outro programa de apoio aos bancos de estabelecerem delegações em todos os distritos de Moçambique, mesmo que em muitos distritos não exista aquilo que se diz, não exista uma economia, vamos dizer, uma economia sustentável. Portanto, digamos que um banco é uma ilha e é uma aposta de futuro e não representa ainda aquilo que é o expoente em termos de economia daquela particular unidade territorial de Moçambique. Mas claro que é importante porque são serviços acrescentados num distrito e que servem não só às instituições locais, mas também à população que vive nesse local. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde passamos em revista os principais temas que marcaram esta semana. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.